Fala pessoal, mais um episódio aqui do PindaPod, a gente se aproximando das eleições 2024, sempre trazendo personalidades não só voltadas à política, mas hoje tenho a oportunidade de bater um papo aqui com um amigo do meu pai, meu amigo, amigo da família, que Pindamonhangaba conhece, que é o Rubens Fernandes, o Rubinho. Rubinho, seja bem-vindo aqui ao PindaPod. Julielto, uma alegria, muito obrigado pelo convite, estou me sentindo muito tranquilo em casa, porque estou aqui do seu lado, que eu conheci desde pequenininho, né? Convivi muito com teu pai, conheci seu pai em 1996, quando o Vitor Ardito e o Chesco tinha ganhado a eleição, foi me buscar em Taubaté. Eu tinha feito um projeto de desenvolvimento na cidade de Taubaté, né, de atração de novas indústrias. Na verdade, tudo começou pela festa de Quiririm, eu fui criador da festa de Quiririm. Salvador Courier ganhou em Taubaté e falou, ó, quem fez a festa de Quiririm vai ser meu subprefeito. Aí eu fui ser subprefeito. Virei subprefeito, comecei a arrumar o distrito de Quiririm e ele me chamou para cuidar do GEIN, Grupo de Expansão Industrial. Aí começou a minha história, até eu vim para a Pinda para fazer a industrialização. Ô Rubinho, e é um ponto importante a gente tocar nesse assunto, até porque nesses últimos 8 anos, vamos já arredondar, porque está final de mandato da atual gestão, não teve a vinda de uma grande indústria aqui em Pindamonhangaba, geração de emprego, aumentar a renda, que é todo o escalonamento do que acontece a vinda de uma grande indústria. Como que você olha isso, Rubinho? Porque você foi o responsável pela vinda de mais 70 indústrias aqui para o nosso município. Como você olha, como que uma administração consegue deixar num período de 8 anos, 2 mandatos, não fomentar a vinda de uma nova indústria? Faltou trabalho, força de vontade? Julielto, eu olho com muita tristeza, né? Porque quando nós viemos para Pindamonhangaba tinha uma arrecadação do ICMS menor do que Caçapava, né? Caçapava era a 4ª colocada e Pinda a 5ª colocada. Aí era uma preocupação do Chesco, que tinha sido eleito prefeito. E a preocupação, então, foi fazer, né, a atração de novas indústrias, gerar emprego, rendas e subiu esse ICMS de Pindamonhangaba. E trabalhamos para isso. Aliás, quem me auxiliou, me ajudou, foi o teu pai. O teu pai que fez toda a legislação, né? Ele elaborou de tal forma que ficou uma legislação perfeita para a gente ir buscar novos empresários. E na época, Juliano, me perdoa até antes de responder completamente o que você me perguntou, na época tinha um desafio muito grande. Logo que o Chesco assumiu a prefeitura, tinha que pagar uma dívida para Metal Leve, porque desapropriaram lá na entrada da cidade uma área da Metal Leve para fazer um aterro sanitário, que até hoje o aterro sanitário está lá. E nós fizemos um distrito industrial em volta do aterro. Mas por quê? Porque desapropriaram para fazer o aterro sanitário, a Metal Leve se sentiu ofendida, entrou com uma ação, perdeu em todas as instâncias. Eu e o seu pai que fomos pagar, fomos levar o dinheiro da prefeitura municipal, um cheque em São Paulo para pagar a Metal Leve. Aí o Chesco falou, Rubinho, agora eu só tenho essa área, a prefeitura não tem dinheiro, você tem que fazer um distrito industrial aí. Seu pai aprimorou a legislação que eu tinha começado em Taubaté e começamos a fazer o trabalho de formiguinha. Hoje, Pindamonhangaba ultrapassou e longe Caçapava, muito longe Caçapava. O ICMS, que era 0,22, que a gente pegava do bolo do Estado, o Vitor, quando entregou na última gestão, em 2004, entregou para o João Ribeiro a 0,48, nós voltamos em 2012, 2013, tinha caído para 0,46, entregamos com 0,52. Então, quando você me pergunta, o que tem que fazer? Tem que correr atrás, o que não fizeram, há uma lacuna, tanto houve uma lacuna na época do João Ribeiro, como está havendo agora nas administrações do Israel. Que pena, porque a cidade não merece isso. A cidade, ela com dignidade, para ela ter pujança, ela tem que ter trabalhadores, formação de trabalhadores que possam também contribuir no ICMS da cidade. Um salário recebido é compra no supermercado, na farmácia, em todos
em todos os lugares, em todo o comércio, na padaria, enfim. É isso que tinha que ser feito. Mas não fizeram. O que fizeram? Usaram desse dinheiro de um trabalho que veio de formiguinha desde 1996, com Kochesko, com Vito e Covito. E aí, agora Pinda ainda continua uma cidade pujante, mas sem renda, sem emprego, o que isso não é bom, muito pelo contrário. E aí o que acontece? Saúde não vai bem, educação não vai bem, profissionalização. Quer enfeitar a cidade. Aliás, o trânsito, horrível. Eu nunca vi uma cidade ter tantas lombadas como Pindamonhangaba. Como é que uma cidade que quer ser pujante tem tantas lombadas assim? É uma cidade que precisa de educação. Lombada e semáforo. Lombadas e semáforo. Enfim, então, houve esse vácuo, pararam com o processo de industrialização, ou não houve interesse político, ou não houve interesse do senhor prefeito, tanto da época mais afastada, que foi do João Ribeiro, como também dessa época agora que está sendo do Israel. É uma pena. E também até pela formação do secretariado, né? Se você olhar a qualidade, a competência, a experiência de que você pegar um Rubens Fernandes, não é porque eu estou na sua frente aqui não, mas pegar e comparar com o anterior secretário de Desenvolvimento Econômico, que era utilizado a secretaria para fins de pagamento de promessa política, né, e não técnica, você sacrifica a cidade. Você coloca uma pessoa que foi vereador e que você está colocando ali só para cumprir um acordo político e não pensando no desenvolvimento econômico do município. E também é lógico, a gente está falando aqui, por exemplo, de indústria, mas tem até a questão da habitação, né, que é outra secretaria que foi ocupada por um ex-vereador e que não teve a construção de uma casa social, né, não teve uma habitação social para poder cumprir essa necessidade, essa lista. Tem mais de 240 pessoas morando em situação de rua. A gente começou o podcast aqui falando já da política, falando do trabalho seu, mas nem pulamos, não falamos da sua apresentação aqui, né, Rubinho? Quem que é o Rubinho Fernandes? Quem que é o Rubens Fernandes? Nascido onde? Como que veio parar? Você já falou que veio parar em Pinda aqui em 96, que veio em Taubaté. O Chesco te chamou para compor aqui a prefeitura. Mas o Rubinho nasceu onde? Olha, o Rubens Fernandes, nasceu em Natividade da Serra. Eu sou de Natividade da Serra. Aí meus pais vieram para Taubaté, eu tinha 8 anos de idade, porque não queria que eu fosse, no linguajar mais comum, um desdentado lá em Natividade, né? Com todo o respeito, mas típico, meu pai sempre usava essa expressão. Eu queria meu filho estudado, eu queria meu filho progredido. Dar uma oportunidade, dar uma né? oportunidade de vida melhor, tanto para mim como para a minha irmã. E eu lembrar da minha irmã é muito triste, porque minha irmã já faleceu, e foi uma grande companheira. E aí viemos para Taubaté, eu fui estudar. E engraçado, Julião, eu sou formado em Educação Física. Olha só. Eu nunca dei aula, nunca fui professor. Alguém imaginava, de repente, que era engenheiro, que era economista. Nada. E muita gente, às vezes, E você chegou a atuar como professor de educação física, pouco, alguma né? coisa? Dei aula até, inclusive, voltei para a Natividade lá por um mês para dar aula, né? Mas foi só também, não quis saber, porque nunca gostei. Não era a área. Não. E até uma curiosidade, eu sempre fui magro, né? Quem me conhece, desde a minha mocidade, sempre fui magro. Então eu pensei comigo, olha, se eu for fazer educação física, eu vou me desenvolver, vou ficar um pouco mais forte. Né? E não é bem assim, né? Não é bem assim, né? Você tem uma formação natural, e aquela formação natural você pode melhorar, mas não mudar aquilo, Sim. né? Mas hoje também tudo normal. E aí eu entrei na indústria farmacêutica. Da indústria farmacêutica foi quando eu passei a trabalhar muito, viajava muito, aí me senti um pouco cansado, me senti um pouco... precisava de um descanso, precisava de um repouso. Foi quando eu falei, não vou viajar mais, vou parar. Aí eu parei e fui descansar. Eu morava em Quiririm, houve a oportunidade de fazer uma festa, né? E essa festa, que até hoje ela é famosa, que é a festa de Quiririm. Porque eu percebi em Quiririm
que Quiririm já não estava mais, as terras de Quiririm já estavam cansadas, já não estavam mais propícias para a lavoura. E os homens da agricultura de Quiririm já reclamando. Falei, vamos abrir uma oportunidade, vamos fazer uma festa grande, vamos copiar a festa de Tremembé, vamos copiar outras festas que tem lá no Paraná, vamos trazer para Quiririm, e aí a gente vai transformar Quiririm num centro gastronômico famoso. E deu certo. E deu certo, muito certo. Muito certo. Então, é um pouquinho. E foi aí que história. você entrou na parte política também. Porque daí eu deixei de ser da indústria farmacêutica, parei mesmo, parei com tudo, falei, eu vou descansar um pouco, né? Já tinha feito um bom pé de meia, vou descansar um pouco, aí eu vou ver o que eu faço. Foi quando o Salvador Courier, né? Que eu considero foi um ótimo prefeito para Taubaté, o Salvador viu e tinha ganhado a eleição e sentiu, falou, mas fizeram uma festa Quiririm aqui, levaram muita gente, quem fez? Foi o Rubinho e o Deminho, então vamos trazer um para ser meu subprefeito. Aí como subprefeito de Quiririm, eu escolhi, porque o Deminho não quis, eu como subprefeito comecei a dar uma melhorada em Quiririm, mas uma melhorada simples, eu comecei a pintar guia, pintar meio poste de branquinho, sei lá, e tinha muita amizade, tinha muito areeiro em Quiririm, de sábado e domingo, os areeiros me ajudavam, eu entrava no terreno sem cobrar de ninguém, fazia a limpeza do terreno, já usava as pá carregadeiras, já usava os caminhões e fizemos uma limpeza, deixamos Quiririm um brinco. O Salvador ficou preocupado, falou, opa, havia na época desenvolvendo mais do que a cidade. Não, havia uma época uma onda de que ia emancipar, né? Emancipar Quiririm, emancipar Moreira César, aquela história toda. Vamos trazer o Rubinho para perto de mim. Aí ele me levou para cuidar do GEIM, que estava sem muita atuação lá na prefeitura de Taubaté. Eu topei. Até então, como subprefeito, eu não ganhava nada, vim para o GEIM já ganhando, até porque já ia me facilitar, já que eu tinha deixado o laboratório e tinha já 3 filhos e tinha que cuidar dos meus 3 filhos. Aí começou a minha história. Eu comecei a industrializar Taubaté, fizemos uma industrialização legal, né? A última que eu trouxe é a IFF, que é uma enorme empresa de fragrâncias que está ali no distrito industrial do Uno, ali de Taubaté. O Chesco ganhou aqui, o Vitor e o Chesco foram me buscar e falaram, vamos trazer Inclusive o Chesco, quando foi eleito prefeito, ele teve essa visão de trazer outras pessoas que não participavam do grupo político do Vitor, né? Como foi o caso do meu pai, procurador jurídico, você trouxe Taubaté, né? Isso. E aí foi compondo um grupo de administração de gestão. E forte, pujante. Pujante, decidido. O doutor Delvair, meu amigo Delvair, tinha uma habilidade incrível, né, para conversar, para destrinchar, né, tinha um conhecimento profundo dos direitos e direitos administrativos, que não é muito fácil, não. É complicado e tem que se tomar muito cuidado com o poder público, né? E o Delvair, então, orientou e fez a nossa legislação, que perdurou por bastante tempo aqui, e nunca tivemos um questionamento do Ministério Público. Nunca. Quando teve, foi respondido. Não, foi tranquilo, né? Tranquilo, sem problema nenhum. Houve uma SEI que quiseram fazer, né? Até porque queriam fazer a SEI para um outro setor, daí não tinha, né? Aí jogaram para o meu setor, porque também entendiam que se fosse para o meu setor, não ia acontecer nada. Ia tudo ser muito bem esclarecido. Né? E o Delvair, na época, vereador. Rubinho, não tem que fazer. Eu estou aqui, mas eu tenho que fazer, mas eu sei que não tem nada. Não, e de fato não tem mesmo. Peguei um ônibus, né, da Pássaro Marrom, pedi para o Fernando César, né, que era o diretor da Pássaro Marrom na época, coloquei todos os vereadores e fui visitar as indústrias que a gente estava trazendo em Pindamonhangaba. Foi um sucesso. Ali morreu a SEI. Ali resolveu tudo. Resolveu, porque nós fomos em todas as Conheci em loco o problema, o que estava fazendo. Acabou os boatos, bafafá. Tive essa ideia e deu certo, né? Legal. Mas todos amigos, e eu tenho um carinho muito especial, que Deus o tenha com o Dr. Delvair. Ô Rubinho, e é interessante ver a política,
Porque eu até costumo falar para as pessoas, né? Eu vivo a política já há bastante tempo de forma indireta, vendo todo o trabalho que meu pai fazia, porque ele não mexia no computador e era eu quem digitava para ele, né? Desde os meus 14 anos de idade, comecei a trabalhar no escritório dele, era funcionário. É o único registro em carteira que eu tenho, porque logo depois que eu completei 18, eu passei no concurso da Polícia Civil, né? Então, dos 14 até os 17 eu trabalhei com ele. Aos 17 anos, quando eu tinha 17, meu pai vendeu a parte de contabilidade, perguntou se eu queria seguir o escritório junto com o Valdecir, lá do escritório Alfa, que tem até hoje o escritório de contabilidade, ou se eu queria ficar com ele, mas daí esse 1 ano eu ia ficar sem registro. Eu optei ficar com ele, mas me pagava salário, eu tirava férias, tudo certinho, era um funcionário. E era eu quem digitava para ele os requerimentos da Câmara, projeto de lei, as petições da advocacia. Então ali começou, né, o meu acompanhamento com tudo e a facilidade tanto que eu fiz curso de datilografia, a facilidade com a escrita, com escrever, com desenvolver raciocínio e tudo mais. Então eu vivo a política desde os meus 14 anos de idade e depois que o falecimento dele, né, os irmãos se reuniram e falaram, alguém vai ter que dar continuidade nesse legado aí, né? E aí eu fui eleito ali já na minha família, venci a eleição para poder dar essa continuidade. E eu vejo que quando meu pai era vivo, tinha um embate muito grande da Câmara com a Prefeitura, mas era um embate sadio. Sempre foi. Não era aquela questão de você ficar apontando coisas pessoais, coisas infundadas, umas perseguições sem motivo, sem causa. E até a primeira eleição que eu disputei, como eu havia comentado aqui com você, 2008, junto com o Vito, e o Vito me falou, Julielton, os meus primeiros 3 mandatos como prefeito, eu tive uma Câmara forte, inclusive o seu pai foi vereador. Coincidentemente, nos 3 mandatos do meu pai como vereador, foram os 3 primeiros mandatos do Vito como prefeito. E ele falou, seu pai ajudava muito, porque no momento que ele era um opositor crítico, consciente, que ele apontava os defeitos, eu chamava o secretário e falava, opa, Delvair está falando aqui que tal pasta está com problema nisso, vamos corrigir, vamos ver o que está sendo errado, o que está certo, o que está sendo feito. Como que você vê hoje essa relação da Câmara com a atual administração, Rubinho? Isso de fato acontece assim no sentido de não ajudar? Essa relação muito próximo da prefeitura, de ter, você vê grupos políticos de determinado vereador trabalhando em terceiras da atual administração, né? Essa relação de não ter SEI, de não deixar abrir SEI, isso realmente dificulta o trabalho da prefeitura? Primeiro que você falou uma coisa muito séria, né? Uma Câmara precisa ser equilibrada, né? E o equilíbrio está na formação de cada vereador que compõe essa Câmara. E na nossa época, eram vereadores equilibrados, né, que compunham uma Câmara, e essa Câmara nunca fez politicagem, diferente do que você me perguntou agora. Há muita politicagem. E qual é a politicagem? Eu preciso dos meus projetos aprovados, eu preciso resolver uma questão de SEI aqui, eu preciso que isso não vá para frente, eu preciso que aquilo continue assim. E aí o que você faz? Você faz o jogo da politicagem. Eu te favoreço aqui e você não me perturba aqui. Isso é horrível. A cidade só perde com isso. Por isso que precisa uma Câmara equilibrada. Imagine você, há 10, 15, 20 anos atrás, o Vito tentar fazer isso com o Dr. Delvair. Ia ser preso, né? Você imaginou? Ia ser preso. Conseguiria fazer alguma coisa? De jeito nenhum. Então, eu que estou conversando com você aqui com muita vontade, aberto, até porque eu não sou candidato a nada. Sim. Né? Muito pelo contrário. Mas essa camaradagem que hoje existe é horrível para a cidade. Cadê o desenvolvimento? Cadê o crescimento? Embelezar? Eu tenho um pé atrás com prefeituras que embelezam a cidade. Tivemos esse problema em Taubaté. Que troca calçada em Taubaté, coloca calçada em Taubaté, troca calçada em Taubaté, coloca calçada em Taubaté. Aqui você tem uma cidade bonita, que é Pindamonhangaba, com uma entrada, porque distancia da Dutra, né?
E acho que tem que manter isso, nunca levar para lá da Dutra, que é a única cidade no eixo do Conilés Paulista, que a cidade não é dividida ao meio, embora tenha o Xangri-Lá, tenha outros que dividem, mas é um pouco afastado ainda. É um percentual menor. É um percentual menor. Mas não, aí quando você tenta levar uma obra faraônica para o outro lado da Dutra, que é terminal rodoviário, um terminal rodoviário, que se gastou um absurdo. Gastou um absurdo. Eu sou totalmente contra, respeito. O prefeito quis fazer isso, ótimo, prefeito, você fez, mas não está certo. Isso não está correto. Eu, como cidadão, né, que tenho bens em Pindamonhangaba, eu resido em Pinda, muitas vezes final de semana aqui. Então, como que é isso? Eu tenho esse direito. E você pega o próprio Graal, né? Aí a abertura do Graal ali desmontou totalmente a questão da rodoviária. Desmontou tudo. Quer dizer, para que isso? Poderia comportaria aqui mesmo, nessa terminal urbana que não é usada. E às vezes a população... A prefeitura tem terminal urbano ali. Exatamente. E a população, às vezes, vê a gente comentando sobre essas obras e não imagina o gasto que isso tem, né? Porque você pega aquele portal, o pórtico, ele, pelo contrato, a prefeitura sempre bateu na tecla que aquilo ali não há investimento público, não há dinheiro público. Quando, na verdade, a prefeitura cedeu, né, fez uma cessão do imóvel público, né, de uma área pública para a empresa, e a empresa, em contrapartida, se comprometeu a dar o portal, né, dar entre aspas, né, tá pagando o terreno público com esse portal no valor de 800 mil. 800 mil reais é muito dinheiro. Tem gente que nunca vai morrer e nunca vai ter visto um dinheiro desse. Eu sempre exemplifico dessa forma, dava para comprar 4 ônibus de transporte escolar, dava para comprar ou 4 ambulâncias ou 16 viaturas. Essa obra de tirar calçada, colocar calçada na Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, o gasto ali é de 15 milhões. E agora tem um contrato de paisagismo que está colocando ali as oliveiras. Fiquei na sabendo rotatória. Que é 50 mil cada uma. Cada oliveira. O contrato total lá, Rubim, quase 4 milhões. 3,7 milhões sendo gasto ali, enquanto a gente sofre com crianças com diabetes que precisa de medicamento, precisa de aparelho para controle da diabetes e a saúde não tem dinheiro. Correto, seu pensamento está corretíssimo. Corretíssimo. E aí você vê uma gestão que só está maquiando a cidade. Não teve vinda de indústria, não teve construção de casa popular e está gastando dinheiro com asfalto. Faz asfalto numa rua, pula duas ruas, 3 ruas. Tiraram a imagem que a gente tinha feito lá na época do Vitor e colocaram o João do Pulo descaracterizado. E colocaram antes ainda, né? Põe João do Pulo, tira o João do Pulo, põe João do Pulo. Né? Então, é uma questão de pensar e a população tem que refletir por isso. A população, que é uma Pinda diferente, que já estava vindo desde 1996, desde 1990, teria que dar continuidade a esse trabalho. E é legal esse bate-papo, Rubim, porque as pessoas também falam que às vezes a população tem memória curta, né? Então a gente reaviva essa memória porque o Vitor investiu e muito no nosso município em questão de infraestrutura, de saneamento, de água, de esgoto. O problema que tinha ali na Rua dos Andradas, né, que enfrentou, né, quantos comerciantes que eu não conheço. Estava conversando outro dia com o Carlinho da Eclipse, Carlinho, um grande amigo, estava falando, Julielto, quando eu abri a loja ali, logo depois, ali era paralelepípedo, ali não tinha rede de esgoto, todas as lojas sofriam com isso, depois foi feita uma obra na Rua dos Andradas ali, né? Então você pega, como que um prefeito, ele quer dizer, bater no peito, falar que ele é o number one, que ele é o primeiro em tudo, e ele fala que ele é o prefeito que está entregando o município com um orçamento de 1 bilhão, sendo que ele não trouxe indústrias. Aí a gente explica, né? A gente tem que dar a vertente, sacrificando a população que logo depois da pandemia aumentou o IPTU, com a arrecadação exorbitante de multas de trânsito, e aí se justifica um orçamento, né, elevado disso. Rubinho. Eu sou mais velho, antes de você terminar. Não vou terminar. Eu sou mais velho, então eu quero mandar um alôzinho. Até para o prefeito, para o Isael, né? Por que não? Isael, veja bem.
Em 2002, final dos anos 2000, 2002, 2000, até 2004, nós recebemos da Fundação SEAD. A Fundação SEAD é uma fundação séria, juntamente com a Fundação Paula Souza, que fez uma pesquisa em Pindamonhangaba, para ver quanto que Pindamonhangaba tinha recebido de investimento. Eu tenho esse documento, depois eu vou te enviar. Mandou esse documento, que eu tenho ele guardado com muito carinho, até com muita honra, né, para mostrar para meus filhos, para todos, né, que Pindamonhangaba, nos anos 2000, início dos anos 2000, recebeu $1 bilhão de investimento. Não é $1 bilhão que ele disse que chegou ao orçamento, não. É $1 bilhão de investimento, constatado pela Fundação Paula Souza, né, pela Fundação SEAD. Então, $1 bilhão, nós estamos falando vezes R$5, R$6, que tal o dólar? Sim. Nós estamos falando de uma boa grana aqui. Quase 6 bilhões. Quase 6 bilhões de reais. Só que esse dinheiro, ele não veio de uma hora para outra, ele não chegou em Pindamonhangaba. Ele veio escalonado e está vindo escalonado. Por isso que não podia haver o vácuo, por isso que não podia parar, para não dar sazonalidade no que a gente recebe de CMS. Então, é muita coisa. Isso sim tem muito valor. Exatamente. Ô, Binha, a gente fala aqui de 70 empresas. Nomeia aí umas 5 só pra gente lembrar aí. Pra gente... Uma Pisani, que é legal, as pessoas falam, pô, mas quem que fala de 70 empresas? Mas o que você trouxe, Rubinho? A Pisani. Será que a Pisani não é uma grande empresa? A Dow Química. Será que a Dow Química não é uma grande empresa? Bom, vamos falar mais da Elf, que daí ela virou Total, e Total Fina Elf hoje é Total. Uma das maiores em óleos lubrificantes do mundo. Não é qualquer coisinha, né? Não é qualquer coisinha. E as pessoas, eu lembro muito disso. A Give. Nossa, a Give, tá lá a Give. Aí agora eu vou lembrando. Vai lembrando, também, né? A memória dá uma castigada. Mas, Rubinho, eu estava lembrando aqui também do seguinte, que se compara muito nisso. Quando você ia buscar empresas, né, prospectar empresas para o nosso município, você normalmente viajava você e o Vitor. A gente sempre viajou junto. Os dois? Os dois. Não era uma caravana de... A Nipodenso. Nipodenso. Uma das maiores do mundo. Que depois perderam, né, infelizmente. Julielto, não te cortando, é normal você trazer uma empresa e a empresa, ela ficar um certo tempo, depois ela sair. Ou você trazer uma empresa de porte pequeno, ela durar 5 anos e depois ela não dá continuidade. Mas nós estamos falando de empresas enormes. Né? Sim. Desculpa ter cortado. Não tem problema. Mas a gente estava falando aqui das caravanas, né? Não era grandes caravanas pagos com dinheiro público que ia 10 secretários, 5 secretários, a diretora, o diretor, não sei... Era sempre você e o Vitor. Eu e o Vitor. Pago pelas empresas. Ia com um objetivo específico. Trazia a indústria ou trazia pelo menos a tecnologia no sentido de tentar implementar algum serviço público, né? Diferente do que a gente viu nessa gestão, por exemplo, né? É bom refrescar a memória da população que recentemente viajaram para Dubai, viajaram para Espanha numa caravana paga com dinheiro público, o que é um absurdo. Trouxeram alguma coisa? Não, trouxeram nada. Trouxeram uma câmera inteligente para poder multar Você quer outra de grande porte? A Latasa. Nós ganhamos o título de capital nacional da reciclagem. À toa, porque nós trouxemos 7 empresas de reciclagem para Pindamonhangaba. Isso é pouco? E é trabalho, né, Rubinho? Muito trabalho. Nós fomos parar na Noruega para envolver a Latasa, que virou Tonra Latasa. E aí incorporou as outras empresas de reciclagem do município. E depois que você saiu da prefeitura de Pinda, você chegou a trabalhar em Taubaté também com indústrias, né? Não, eu fui para Guaratinguetá. Guaratinguetá. Aí tinha um shopping lá que era um elefante branco no meio da cidade lá na Buriti Shop. Botei aquilo lá para funcionar. Eu falo isso com muito carinho. Eu falo isso porque tem que preservar isso, tem que honrar isso. Claro, eu honro claro. por eu ter
ter sido eleito por Deus para fazer isso. Claro. É um trabalho, né? Agora vem querer destruir isso, falar que é bobagem, que não tem, que é... pelo amor de Deus. É difícil, né? Então, traga para poder, pelo menos, competir e dizer, você trouxe, não trouxe, ou alguma coisa nesse sentido. Eu acho que é o mínimo que tem que se fazer. É o mínimo. E aí, de repente, vem um discurso, né? Eu fui no encontro, acho que está fazendo uns 2 anos. Eu estive nesse encontro, e nesse encontro estava toda a equipe do atual prefeito, né? Aí, evidentemente, que todos falaram e o prefeito foi falar. E eu estava lá presente. Aí, é evidente que o prefeito... Eu sempre tive amizade, eu estou falando também de propostas políticas, né? Claro. Né? E o Israel sempre me dei muito bem com ele. E ele sabe muito bem disso, quando ele foi eleito vice-prefeito, né? Eu fui escolhido para ser secretário, eu propus para ele ocupar a minha sala, que podia ocupar a minha sala e que eu ia me virar e ocupar em outro espaço. Uhum. Ele que não quis, e aí houve o que houve, e isso também não importa. Mas então eu sempre tive muito, muito respeito pelo homem, Israel. Mas ele, naquele dia, foi fazer o discurso dele. No discurso dele, ele disse, olha, tá aqui o Rubinho, está aqui, foi uma grande pessoa para Pindamonhangaba, mas o tempo passou, já não é mais essa história, já não é mais dessa forma. E eu fiquei quietinho na minha, porque eu não podia responder. Como é que eu respondia, né? O jogo ali era deles. É de uma tamanha covardia, né? A pessoa usar o microfone e ele usou, está aqui, é o Rubinho, mas ele tem que compreender que já passou o tempo dele, do ex-prefeito, agora é a outra história, cidade inteligente, é isso. Quase que ele te deu uma bengala, uma cadeira de roda e falou, vai pro asilo. Já passou o tempo. Perdoa, o que precisa trazer é emprego e é o que nós trouxemos. 50 mil empregos, entre empregos diretos e indiretos, se não for mais. Que a gente trouxe para Pinda, quantas pessoas, né, já foram repassando, né, porque a indústria às vezes manda embora aqui, contrata ali, manda embora, então pode ter passado quantas pessoas? É isso que é verdade, é isso que é a inteligência de Deus, e não inteligência artificial. Mas foi o que eu falei para você, Rubinho, que não é por você estar na minha frente, é só você fazer o comparativo, colocar na balança, né? O Rubens Fernandes, que trouxe mais 70 empresas, com um ex-secretário que ficou praticamente 4 anos na pasta, e se somar com outro secretário que o antecedeu, e não desenvolveu nada o nosso município. E você pegar os prefeitos, Vitor Ardito Lerário com 4 mandatos, e pegar o atual prefeito com 2 mandatos, é óbvio que a cidade cresce, os anos passam, e algumas coisas acontecem, isso é natural, até porque existem convênios com o governo do estado, com o governo federal, investimento tem que acontecer, não dá para ficar parado no tempo, mas dizer que veio indústria para Pinda, que gerou emprego, que construiu casa social, nada disso teve, né? Agora, o João Ribeiro trouxe uma grande empresa para Pindamonhangaba, de se falar isso, juntamente com o Álvaro, eu acho que mas também o Álvaro é um bom profissional. O Álvaro sempre foi meu amigo, sempre me substituiu, eu substituí o Álvaro, né? O Álvaro e o João Ribeiro trouxeram a Mexicana, né? Que é uma boa empresa e vem crescendo. E logo em seguida eu voltei com o Vitor, e todas as tratativas nós demos continuidade. Então foi até quase que uma parceria. Eu acho que é isso que é importante, é não se preocupar. Não se preocupar com isso. Olha, trouxe, está vindo. Agora precisa de nós que entramos. Vamos dar toda a continuidade e o favorecimento. Esse é o caminho. Né? Pensando na população de Pinda. Simplicidade, não vaidade. Simplicidade, né? Quem me conheceu... muitas pessoas até nem sabem que eu fui secretário, porque eu era mais do lado do Vitor, dentro da prefeitura, mas eu sempre atendi na minha secretaria, como secretário de Desenvolvimento Econômico, que eu fui 4 vezes aqui em Pinda, eu atendia de porta aberta, não tinha essa de porta fechada. Tá aí as meninas que eram a Celinha, a Márcia, que sempre foram minha assistente, me ajudaram no trabalho, era porta aberta. Nunca teve conversa paralela, né? Não,
E almoçar, eu lembro uma vez que eu entrei no restaurante vegetariano ali, perto da Drogaria São Paulo. Falou, Rubinho, você falou, tá sozinho aí, vamos almoçar junto, sentamos pra almoçar e tal. Sempre. É simplicidade, né, Rubinho? Sempre. Parabéns. Sempre. Evitando qualquer diálogo que possa ser desinteressante. Desinteressante. Rubinho, se deixasse, a gente ficaria horas aqui conversando para contar de toda a história. Isso, né? Mas até você me deu um bom desabafo, umas boas colocações de coisas que é importante a gente falar. Né? E eu tenho gratidão pelo Chesco, pelo Vito. Legal. Né? As pessoas falam na rua, né? Enquanto o Rubinho vai estar na minha testa escrito Vito. Pois é, eu tenho a honra disso. Ô Rubinho, para encerrar aqui, eu ia pedir para você mandar assim, um recado, dar uma dica para o próximo secretário de Desenvolvimento Econômico, independentemente de quem for eleito, o que você poderia dizer para uma pessoa que vai sucedê-lo na pasta, que embora você atualmente não é o secretário, você deixou um legado, né, de muito trabalho, o que você poderia dar de dica para a pessoa? Para essa pessoa, seja homem, seja mulher, futuro secretário, o que você imagina que você pudesse falar para ter um desenvolvimento? Primeiro, Julielto, trabalho. Esquecer quem sentou já na cadeira. Quem sentou na cadeira já sentou, vida que segue. Vida que segue. Então, nada de ficar criticando, falando isso, aquilo, ou trazendo o passado de volta para poder fazer crítica ou qualquer outra questão. Então, trabalho. Outra questão, fazer como nós fizemos, preocupação de trazer grandes indústrias, médias e pequenas indústrias. Saber, né? Unir isso para desenvolver a cidade, porque isso é muito importante. Criar satélites em volta de grandes empresas, né? Nós temos aqui a Novelis, nós temos aqui a Gerdau, e a gente sempre se preocupou com isso, trazer satélites em volta delas. Para que ela não vá embora. Para que ela não vá embora. Então, tudo isso e muito trabalho, né? E procurar deixar o jogo político para o prefeito. O jogo político é do prefeito. O jogo do secretário é cumprir a ordem, né? O programa de governo do prefeito. E foi o que eu sempre fiz. Por isso que o Vito nunca, em momento nenhum, foi lá na minha sala, me chamou no gabinete e falou, eu não quero que você faça desse jeito. Porque eu cumpria o programa de governo do Vito. Esse é o caminho. Sem vaidade. Se quer levar vantagem depois politicamente lá, deixa a secretaria e vá fazer política. E deixa de ser secretário. Agora, se quer ser secretário, desenvolva o seu trabalho como secretário. Legal, bacana. Esse é o recado do Rubens Fernandes, não é à toa, né, que é conhecido aí na nossa região e no estado de São Paulo, né, Rubinho? Você tem a sua fama o precede, né? Muita gente conhece você pelo trabalho e às vezes não imagina que o Rubens Fernandes é o Rubinho, né? Pois esse cara simples. Dizendo, muita gente em Pinda não me conhece, não sabe que eu fui secretário 4 mandatos em Pinda. Tá vendo? Agora quem vê o Pinda Pod vai conhecer aqui o Rubinho ao vivo e a cores aqui. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Rubinho. Valeu. Eu falo um pouquinho, né? Não, fica tranquilo aqui. A ideia é essa, é bater o papo. E fico muito feliz. Porque seu pai foi um grande amigo. Se a industrialização hoje existe em Pindamonhangaba, se trouxermos $1 bilhão de investimento, seu pai estava junto com a gente. É uma parcelinha de contribuição. Muito, doutor Delvair, estava junto. E hoje, muitas vezes eu queria ir embora, ele me parava ali no Granato. Ele falava, era o segundo escritório dele. Eu tomava uma cerveja com ele relaxante, aí ele ia embora, eu também ia embora. Legal. Nada mais do que isso. Uma cerveja, trocava ideia e ia embora. É legal, é bom relembrar isso. Obrigado pela oportunidade. Você que acompanhou aí o episódio, não perca os próximos. Vamos trazer mais personalidades aqui conversando sobre Pindamonhangaba. Valeu.